Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao auditório do Sesc Vila Mariana, para essa edição do Sempre um Papo, com Lívia Santana e mediação de Afonso Borges. A conversa de hoje tem o tema Cota não é esmola, seguida do lançamento do livro Cotas Raciais. Podemos ver o palco do auditório do Sesc Vila Mariana, em São Paulo. À esquerda está a programadora do Sesc, Carolina, a quem podemos ouvir neste momento. À direita, sentada em uma cadeira, está a intérprete de Libras, Milena. Lívia Santana nasceu em Salvador, na Bahia, é promotora de justiça e doutora em Direitos e Estudos Jurídicos pela Universidade de Lisboa. É mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia. Em seu estado, já foi coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação e do Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher e da População LGBT. Em 2020, foi nomeada uma das 100 pessoas de descendência africana mais influentes do mundo, na edição Lei e Justiça da organização MIPAD, Most Influential People of African Descent. Lívia é também coautora do livro A Justiça é uma Mulher Negra, com Chiara Ramos. Afonso Borges é jornalista, gestor cultural e escritor. Criou, em 1986, o projeto Sempre um Papo. Em 2012, o FLI Araxá, Festival Literário de Araxá, e, em 2021, o FLI Tabira, Festival Literário de Tabira, dos quais também é curador. É comentarista da Rádio Alvorada, FM, com o programa Mundo Livro, tem 6 livros publicados e é curador do portal Mundo Livro. Atualmente integra o Conselho de Cultura da Associação Comercial de Minas Gerais e a vice-presidência do Conselho da Organização Social SP de Leituras, Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura, sediada em São Paulo. Contaremos nessa noite, novamente, enfatizando, com os intérpretes de Libras, Milena e Moésio. Convidamos agora ao palco a autora e o mediador para darmos início ao bate-papo. Uma ótima noite a todos e todas. No palco, há um telão com os logotipos do Sempre um Papo e do Sesc, o nome da convidada e o tema da conversa de hoje. Afonso e Lívia sobem ao palco por uma escada na lateral esquerda. Carolina, programadora, se encaminha para a plateia. Ao centro, temos 2 cadeiras e 2 mesinhas de apoio. Lívia senta-se na cadeira da esquerda e Afonso na da direita. Gente, muito boa noite. Meu nome é Afonso Borges e faço o projeto Sempre um Papo há 36 anos. Como já foi dito no YouTube do projeto Sempre um Papo, tem ali mais de 700 programas de TV, programas como esse, gravados e à disposição de vocês. Lá tem praticamente todo mundo da literatura brasileira e, a partir da semana que vem, também a nossa convidada, Lívia Santana. Para mim é uma alegria dar sequência a essa curadoria, na qual eu, junto com a equipe aqui do Sesc Vila Mariana, a qual agradeço, escolheu essas pessoas durante o ano que a gente tem trago para conversar com vocês. Na semana que vem, né, no dia 14, daqui a 14 dias, nós vamos receber aqui o professor Silvio Almeida, também encerrando esse ano essas atividades, e ano que vem a gente volta, se Deus quiser. Hoje a gente tem alegria de conversar com a Lívia, que vem apresentar de início, depois a gente pode falar sobre qualquer assunto, o livro Cotas Raciais, e falar sobre esse tema, que na verdade é uma provocação, que é cota, não, entre parênteses, é esmola. Muito boa noite, Lívia. Boa noite, Afonso. Boa noite a todas, todos. Uma alegria estar com vocês aqui hoje. Afonso pediu para me apresentar, então eu vou começar, como eu costumo começar, dizendo que eu sou uma mulher negra. Não dá para dizer que eu sou uma promotora de justiça negra, Afonso. Eu sou uma mulher negra promotora de justiça. Porque a promotora de justiça passa, né? Mas a mulher negra, ela fica, é a minha essência, e é o que vai
trazer as minhas vivências, as vivências atravessadas mesmo pelo racismo, pelo sexismo. E isso vai estabelecer muito do que eu tenho como missão de vida. Então, eu digo que hoje eu me encontro cumprindo uma missão ancestral a partir de uma orientação do meu pai, Afonso, que nem sabia que estava me orientando naquele momento, mas é importante que a gente entenda que o racismo ele é tão violento no nosso país que ele vai estabelecer, inclusive, nossas escolhas de vida, né? A minha primeira escolha de vida, no que diz respeito à minha carreira, era ser jornalista, Afonso. Eu me lembro como se fosse hoje, assim. Meu pai me chamou num canto da sala, somente nós dois, e me perguntou, preocupado, né? Qual vai ser a carreira que você vai seguir, ou que quer seguir, né? E eu respondi prontamente, jornalismo. Ele dizia que eu tinha a resposta pronta para tudo. Tinha quantos anos, Lívia? Eu tinha 16 anos. 16 é um momento de decisão mesmo. Exatamente. É precoce, né, na nossa sociedade, mas é um momento nessa fase que a gente... Tem que inscrever para o Enem. Exatamente. E a pergunta dele foi muito preocupado com essa escolha, né? E eu respondi jornalista, sim. Segundo ele, eu tinha a resposta pronta para tudo. Igual minhas filhas, não por acaso. E a Ara Isadora. E ele disse assim para mim: você já viu algum jornalista negra na televisão? Aquilo, para mim, foi um balde de água fria, né? Ele disse assim: por que você não vai para a carreira jurídica? Não que a carreira jurídica seja um espaço de portas abertas, ainda nos dias de hoje, para mulheres negras. Mas ele dizia assim: você gosta tanto de argumentar, você fica tão indignada com injustiças, né? Aí relembrou as reuniões de família que minha mãe fazia, as famigeradas reuniões de família. Eu espero que eu nunca faça isso lá em casa. Ainda não fiz, mas enfim. E aí meu irmão mais velho, muito tímido, ficava calado. A minha irmã do meio, muito emotiva, sempre chorava. E quando chegava na minha vez, Afonso, era dedinho em riste. E ele disse: então, você tem que ir para a área jurídica. E assim eu fiz, né? Assim eu fiz. Então, sinto que hoje estou cumprindo essa missão ancestral, que é uma missão de lutar por justiça racial nesse país, por nossa liberdade, que foi prometida, mas nunca foi cumprida, né? Então, sigamos, né? Nós precisamos de todas e todos nessa missão. Quantos anos você está na promotoria? 18 anos de Ministério Público. E eu costumo dizer, Afonso, que, mesmo depois de 18 anos, eu ainda tenho que provar, muitas vezes, que eu sou promotora de justiça, sabe? Tem um que mandou ter cara de 17. Não é cara de 17, não, porque 27. eu não tenho cara, e aí eu brinco com isso. Eu não vou envelhecer nunca, vou ficar feliz com isso, né? Porque eu vou estar lá para a aposentadoria compulsória e vão dizer que eu sou muito jovem para ser promotora de justiça, porque não é sobre isso, né? E uma vez eu já ouvi até de uma mulher, quando sentou e disse: mas eu vim falar com a promotora de justiça, não vim falar com você. Onde é que ela está? Né? Na mesa tinha uma plaquinha assim: Lívia Santana Vaz, promotora de justiça. Né? Ele disse: mas então você veio falar comigo. Mas eu estava esperando outra coisa. O espanto, o estranhamento foi tanto que ela ainda disse isso. Estava esperando outra coisa. Eu disse: o que você não estava esperando? Aí ela foi lá, catou, e disse isso que você falou agora. Eu estava esperando uma senhora. Eu fiz: pois, eu sou uma senhora, mãe de família, casada. Eu só não sou recatada e do lar. Lembra dessa? Recatada do lar eu não sou, não, mas senhora. E a gente continuou ali o atendimento. Mas isso ainda é frequente nos dias de hoje, mesmo depois de 18 anos de carreira. E eu me pergunto e pergunto às pessoas, porque agora eu aprendi a transferir o constrangimento. Afonso, não sou eu que tenho que ficar constrangida, são as pessoas que reproduzem racismo. E eu pergunto: mas o que é ter cara de promotora de justiça? Como é uma cara de promotora de justiça? Porque a gente está falando, sim, dos atravessamentos do racismo. Vamos falar rapidamente, para dar uma contextualizada na sua vida. Como eu disse, é a primeira vez que você faz o Sempre um Papo, da segunda não vai ser mais preciso, não, jura. Mas conta aquele episódio que marcou a sua vida, naquele problema do vídeo, naquele debate na TV Cultura, que foi decisivo na sua história. Não foi? Foi decisivo para a escrita do livro, inclusive. Para o momento de você tomar a decisão de escrever, né? Exato. Eu tive que assistir ao debate para poder escrever. Eu nunca tinha assistido. Você assistiu? Não, porque me dá embrulho no estômago até hoje. E aí eu botei o QR Code para vocês terem embrulho no estômago junto comigo. Tá certo? Tá o QR Code aí no livro. Foi um debate sobre cotas raciais na TVE em 2017. Mas eu não esperava o tom do debate ser... 5 anos atrás. Ser a favor, de um lado, pessoas
negras, eu e Marcelene Garcia à época, e do outro lado pessoas brancas contra as cotas. Porque, para mim, isso já era uma questão ultrapassada. Na minha terra chama cilada. Pois é, cilada, exatamente, armadilha, né? Há vários nomes para isso. Então, eu me espantei ali naquele momento e pensei, né, levanto, não levanto, pensei em ir embora. Cheguei a abrir a porta do estúdio para ir embora, quando eu entendi o que é que ia acontecer, e aí chegou Marcelene. Eu disse, não é à toa. Esse encontro não é à toa. E aí fomos para o debate, no qual eu tive que contra-argumentar, não sei nem se eu posso falar contra-argumentar, mas vamos lá. Eu tive que trazer fundamentos para afirmações do tipo, quem tem raça é gato e cachorro, você até que tem traços finos, ou seja, para dizer que eu era negra, que me reconhecia como negra, você até que tem traços finos, como se pessoas negras não fossem diversas, né? Pessoas negras têm que entrar na universidade pelos meios normais. Então, quando eu me pergunto por que eu escrevi esse livro e para quem que eu estou escrevendo, esse debate vem à tona, não é inevitável que ele venha à tona. E eu escrevo para as pessoas que estão dispostas a ouvir, a escutar e se aprofundar antes de opinar sobre esse tema que é tão importante para que nós possamos começar a caminhar rumo à justiça racial nesse país. Mas o que mais me marcou e que eu vim entender algum tempo depois a importância desse debate foram duas experiências com mais velhos, né? Os mais velhos, o respeito à nossa ancestralidade é muito importante. E eu costumo almoçar num restaurante perto do meu trabalho. E um dos garçons chama Seu Manuel. Eu chamo ele carinhosamente de Seu Manuel. E eu cheguei lá nesse dia, abracei ele, a gente sempre conversava, né? Entre um atendimento de uma mesa e outra, ele vinha falar comigo, falar sobre o meu trabalho, sobre a admiração que ele tinha ao meu trabalho, na Promotoria de Combate ao Racismo de Salvador. E, nesse dia, quando eu cheguei, ele me deu um abraço e disse assim, doutora, eu assisti a uma entrevista da senhora. Eu fiz, foi, Seu Manuel, qual foi a entrevista? Ele respondeu assim, uma que a senhora levanta o dedo e diz assim, eu ainda não terminei de falar. Eu disse, nossa, mas eu fiz isso mesmo. Não me lembrava de ter feito. Aliás, vários momentos ali eu não me reconheço quando eu assisto aquele vídeo. Vocês assistiram, gente? Alguém assistiu isso? Vamos todos assistir junto, assim que chegar em casa. Vocês vão ter que assistir agora, porque está no QR Code no início do livro logo. Mas foi um vídeo que viralizou muito. Eu conheci, inclusive, a Djamila Ribeiro me conheceu a partir desse debate, né? E, meses depois, eu estava com a minha assessora, minha então assessora, Francine Cardoso, eu estava muito esgotada, assim, né? Pensando sobre os custos mesmo dessa labuta diária de enfrentamento ao racismo, a gente sofre violência institucional, enfim. E aí passa um senhor na calçada e volta, assim, um senhor de uns 65, 70 anos, e volta e pergunta assim, você é a doutora Lívia? Eu falei assim, sou eu. Ele disse assim, muito obrigada. Eu disse, por quê? Eu assisti ao debate sobre cotas raciais com toda a minha família, e eu posso lhe dizer que ali você me ensinou a falar. Então, é aí que eu venho concluir, Afonso, que esse livro... Eu acho que isso é importante. Ele disse que ele te ensinou a falar. Eu ensinei ele a falar pois a partir que ele do nunca debate. Tinha contra-argumentado uma coisa dessa. Exato. Esse comportamento e essa postura do eu também tenho espaço de fala, eu não serei mais interrompida. Eu lembro da Marielle Franco, um dos últimos discursos dela em plenária foi justamente dizendo isso, não serei mais interrompida. Isso é muito forte para nós, pessoas negras, mulheres negras, em espaços em que nossas vozes não são escutadas. E ali eu me fiz escutar. Eu disse como Marielle, não serei interrompida, eu ainda não terminei de falar. Né? E ouvir isso de mais velhos, assim, para mim, me fez entender a importância desse debate. E aí eu digo no livro, repito aqui para vocês, que não é só sobre uma política de promoção da igualdade racial, é sobre realmente podermos falar sem sermos interrompidas, é sobre a nossa humanidade que foi negada e segue sendo negada em grande medida ainda nos dias de hoje, Afonso. Sabe? As cotas raciais são sobre isso. São sobre isso. Mas aí a decisão de escrever o livro, como é que rolou? Então, a Djamila me convidou. A gente até pensou em, ao invés de escrever na coleção Feminismos Plurais, escrever no selo Sueli Carneiro, porque é um tema denso e eu tenho uma longa pesquisa sobre esse assunto, inclusive na minha tese de doutoramento, mas eu disse, não, eu prefiro que seja pela feminismo. A tese foi sobre o quê? Desculpe te interromper. A tese sobre o direito fundamental à igualdade racial. Então a tese é mais abrangente do que o foco da cota. Exato, mas tem também a promoção da igualdade racial como uma vertente do direito à igualdade racial. E aí o que acontece é que eu disse, não, prefiro que seja
pela coleção Feminismos Plurais. Um grande desafio, colocar em poucas páginas um tema tão denso e tão importante, mas, ao mesmo tempo, com a profundidade necessária para que o público possa aprofundar com referências importantes, né? E aí eu vou começar, Afonso, já entrando um pouquinho no livro, para, enfim, de repente, a gente poder trocar com o público, trazendo um histórico da legislação brasileira que proibia pessoas negras e escravizadas de frequentarem as escolas. A nossa Constituição Imperial de 1824, que é a primeira Constituição brasileira, ela cria a instrução primária, pública, né, gratuita para cidadãos. Já aí começa a restrição, porque pessoas negras escravizadas não eram cidadãs. Pessoas libertas pela Constituição o eram, mas uma espécie de segunda categoria de cidadania, eu diria. 10 anos depois dessa Constituição, que, diga-se de passagem, teve um ato adicional proibindo negros e leprosos de frequentarem as escolas, teve isso. 10 anos depois dessa Constituição, a gente tem um ato adicional que vai descentralizar o poder no Brasil, criando assembleias provinciais. E essas assembleias provinciais tinham a competência para legislar sobre a instrução primária. E aí começa a proliferação de leis provinciais de norte a sul do Brasil, proibindo pessoas negras e ou escravizadas, ainda que pretos, africanos libertos. É importante dizer isso, não é só uma restrição a pessoas escravizadas. Também pessoas pretas, africanas, ainda que libertas, sofreram proibição legal. Então, esse tipo de restrição e ou proibição, Afonso, vai durar quase o século XIX inteiro. Então, só uma perguntinha. Essas restrições são só a escola ou elas são mais abrangentes, não? A frequentar a escola, a matricular, a frequentar a escola. Tem proibição de ensinar pessoas escravizadas. Eu falo escravizadas, mas na legislação tem escravos. A lei é escrever. Aí tem nuances interessantes. Por exemplo, a proibição completa de pessoas negras escravizadas de frequentarem as escolas, salvo prendas domésticas. Você fala, prendas domésticas? Quem, afinal, tinha necessidade de aprender prendas domésticas para os senhores e senhoras? As meninas escravizadas, para serem amas de leite, mucamas, cozinheiras. Essa exceção se abre. Determinadas leis também traziam a possibilidade, criavam colégios específicos de artes, de mecânica, né, para acolher também, numa perspectiva social, pessoas pobres, filhos de indigentes, né, órfãos, exceto escravos. Mesmo com a preocupação social existente na lei, a perspectiva racial está ali presente. A exclusão a partir da raça está ali presente. E aí eu começo, esse ponto de partida é importante, Afonso, para que a gente entenda a discussão sobre o mérito no Brasil. Porque, afinal de contas, a educação é um instrumento fundamental de mobilidade social, para a ascensão social. É um instrumento fundamental para acessar, inclusive, outros direitos fundamentais. E como é que nós podemos falar em meritocracia de maneira descontextualizada? Tem um dado fundamental da OCDE, que é a Organização para a Cooperação no Desenvolvimento Econômico, de 2018, cujo nome é Elevador Social Quebrado. O que é? Elevador Social Quebrado. Olha só, se a gente está falando de meritocracia, o normal, o natural é que haja grande mobilidade social. As pessoas estão competindo, né, de maneira justa. Afinal, o princípio meritocrático ele surge para afastar os privilégios do Estado absolutista. Mas será que nós estamos, de fato, afastando esses privilégios? E aí esse estudo vai dizer o seguinte, de 2018, o estudo. O Brasil tem a segunda pior colocação do mundo, perdendo apenas para a Colômbia. No nosso país, precisamos de 9 gerações inteiras para que pessoas que compõem os 10% mais pobres da população atinjam a renda média. Aí eu ainda brinco assim, não é para ficar rico, não. É só para atingir a renda média. E aí, a grande sacada que é importante para nós, para debater cotas raciais, é pensar sobre esse assunto e sobre esse dado na perspectiva racial. Porque há 9 gerações onde nós estávamos, em pleno regime escravocrata. De onde é, então, que pessoas negras tomam impulso para ascender socialmente?
Essa mesma organização vai concluir, a partir de seus estudos, que cerca de 70% dos rendimentos de uma geração vêm das gerações anteriores. Eu não conheço, Afonso, você conhece muitas pessoas, a gente conversou lá fora. Eu não conheço famílias negras abastadas há gerações. A gente não herda, a gente parte do zero. Né? No máximo, a gente conhece uma geração anterior que furou a bolha com muito esforço, o primeiro ou o único da família inteira. E exceção não é regra. Exatamente. Exatamente. Então, é preciso a gente contextualizar o mérito, porque, se nós vivemos, de fato, numa sociedade meritocrática, essa mobilidade social seria natural, e ela não é natural. Nós temos um elevador social quebrado no Brasil. Quebrado. E a grande injustiça disso tudo é que as pessoas que se encontram no topo dessa pirâmide, que é racialmente determinada, acreditam que merecem o sucesso. E esquecem todo o contexto que colaborou, muitas vezes, um contexto de privilégio, para que essa pessoa estivesse nesse lugar. Né? E aí, se essa pessoa imputa ao seu mérito individual e ao seu esforço o seu sucesso, o que é que a gente vai imputar às pessoas que estão na base da pirâmide? O merecimento do fracasso? E será que é à toa que as pessoas que estão na base dessa pirâmide são pessoas negras, em sua maioria? Então, é preciso contextualizar o mérito para não imputarmos racialmente falta de merecimento, falta de competência a pessoas negras. A gente tem uma história que determina esse lugar. Mesmo 134 anos após a Lei Áurea, nós ainda temos a raça como um fator determinante de desigualdades, Afonso. Determinante. Se a gente falar em mortalidade infantil, são crianças negras que mais morrem. Violência obstétrica, mortalidade materna, violência sexual, violência doméstica e familiar, feminicídios, são mulheres negras. Se nós falarmos em violência policial letal, em encarceramento em massa, se nós falarmos em, doutora Juliana está ali, Sanches, se nós falarmos, doutora Juliana, em erro, entre aspas, no reconhecimento de pessoas, que gera condenações no processo penal, Afonso, são jovens negros. Eu nunca vi um caso de erro no reconhecimento de pessoas que afetasse um homem branco. Nunca vi. E se nós formos falar de expectativas de vida, dados da PNAD de 2017, demonstram que, em todos os estados da Federação Brasileira, pessoas negras vivem menos que pessoas brancas. Então, não é uma questão transversal, tangencial, periférica. É uma questão central da nossa não-democracia, que vai determinar nossas vidas do nascimento até a morte, Afonso. Eu estou achando legal, estou dando só uma devagada, dizer um pouco para o pessoal do SESC, que está aqui comigo, que a gente acompanhou a Eliane Alves Cruz aqui nesse debate, uma sequência de pessoas que trouxeram para cá a realidade nesse campo, mas do ponto de vista sociológico, ideológico, literário. O Itamar Vieira Júnior, Jefferson Tenório, apesar de que o Jefferson conta a história no livro dele de uma pessoa que morre de bala perdida. Né? Esse nome é horroroso, né? A bala encontra alguém. Né? E você está dando a luz, trazendo uma luz para esse contexto de debates que a gente está fazendo, da ótica do direito, que explica, complementa a explicação dos outros debates em termos sociais. Que uma coisa é ouvir a Eliane falar sobre o Cais do Valongo e sobre tudo que aconteceu, que foi uma tragédia e vamos falar a palavra certa, né? Um assassinato em massa, né, cometido, mas sobre essa luz. Então, assim, a pergunta que eu te faço é a seguinte, com relação ao seu livro, você mostra, através do direito, né, essas diferenças e essa progressão do apagamento no século passado e até hoje? Sim, a gente traz uma linha do tempo, Afonso, com todas essas leis que eu identifiquei, com restrições e proibições legais de pessoas negras frequentarem as escolas. A gente faz uma análise da Lei 2.711, de 2012, que é a Lei de Cotas para Acesso ao Ensino Superior,
e também da Lei 12.990, de 2014, que é a lei de cotas raciais, aqui eu digo raciais, vou explicar já por quê, para acesso ao concurso público. Eu brinco assim, quando a gente dá um passo, né, contundente, firme, e eu digo que as cotas raciais são um pequeno passo, porém firme, rumo à justiça racial, nesse país, a branquitude, né, e a Cida Bento vai falar do pacto narcísico da branquitude, que é um pacto de silêncio entre iguais para manter seus privilégios, a branquitude sempre tem que dar um último golpe de misericórdia. Impressionante. E aí, quando os movimentos negros conseguem estabelecer as cotas raciais, as ações afirmativas, como um elemento de combate ao racismo no país, inevitável, né, pressiona para que a gente consiga as cotas raciais, porque não foi posicionamento de nenhum partido político, nem de esquerda nem de direita, foram os movimentos negros, esse protagonismo a gente tem que reconhecer. Aí a branquitude vem com o golpe da misericórdia de tornar as cotas raciais subcotas das cotas sociais. Na Lei 12.711, que é a lei de cotas, por isso que a gente não chama lei de cotas raciais, é lei de cotas. Essa lei vai estabelecer cotas sociais com prioridade. A gente tem 50% das vagas para instituições de ensino superior para pessoas que cursaram o ensino médio inteiramente em escolas públicas. Isso é um critério social, não é um critério racial. Dessas 50% das vagas, desses 50%, metade, né, ou seja, 25% do total, é para pessoas que têm a renda per capita da família até um salário mínimo e meio. Outro critério social. Só então é que a lei vai falar na questão racial, que vai ser um percentual correspondente à presença daquela população negra na sede da instituição que está estabelecendo as cotas. Ou seja, a cota racial entra como uma subcota da cota social, sendo que uma pessoa negra que, com o esforço, o sacrifício da sua família que furou a bolha e conseguiu estudar numa escola particular, no ensino médio, ou até foi bolsista no ensino médio, não entra pelas cotas. Mesmo sendo as cotas medida de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial, mas uma pessoa branca entra pelas cotas na universidade, se tiver cursado o ensino médio inteiramente em escola pública, e a gente sabe que há escolas públicas embranquecidas, né, nesse país. Então, o que a branquitude faz, nesse sentido, é desracializar as cotas. Né? Desracializar as cotas, porque cota não é medida de combate à pobreza, Afonso. Não é. Medida de combate à pobreza, a distribuição de renda. E o Brasil, no século XX, cresceu de maneira exponencial e não distribuiu renda como deveria. Medida de combate à pobreza é reforma agrária, para que as pessoas tenham a base econômica da terra, e nós não o fizemos ainda. Medida de combate à pobreza é reforma tributária, é tributação de grandes fortunas. Então, as cotas são medidas de enfrentamento ao racismo. É preciso que a gente tenha isso muito evidente, né? Muito nítido, para poder falar sobre as cotas raciais, para defender as cotas raciais. Mas, na Lei 12.990, que é a lei para acessar concursos públicos, aí sim a gente pode falar em cotas raciais, porque não há nenhuma condição ou requisito social para adentrar, para se autodeclarar e ser reconhecida como uma pessoa negra e, portanto, acessar a política pública. Mas, só para a gente arrematar, Afonso, e aí a gente poder dialogar e trocar, eu finalizo o livro dizendo que cota é esmola, sim. Eu começo dizendo que não é esmola porque são medidas de reparação histórica, e o Brasil tem uma dívida histórica imensa com o povo negro, e precisa ser paga essa dívida. Mas, ao final, eu vou dizer que é esmola, sim, porque 10 anos de lei de cotas não dá conta de quase 4 séculos de escravização de pessoas negras. Cota é esmola porque nós não podemos nos contentar com cotas raciais apenas para acesso ao ensino superior e a concursos públicos, porque todos os nossos direitos foram violados secularmente nesse Brasil e ainda são. Nós não discutimos com seriedade, Afonso, a indenização a descendentes de pessoas escravizadas. Aí tem pessoas que dizem que é absurdo essa discussão, mas ninguém acha absurdo quando a gente fala em indenização pelo Holocausto Judeu. Aimé Césaire vai dizer isso: a Europa é moralmente indefensável.
é a maior produtora de cadáveres da história. Quando os mecanismos de tortura, de aniquilação, né, estavam sendo produzidos nas colônias, era aceitável, era naturalizado, inclusive. Mas, quando esses mesmos mecanismos são aplicados em solo europeu contra corpos brancos, gera indignação, gera produção de documentos internacionais de direitos humanos. Condenações. Condenações e indenizações. E sobre o Holocausto Negro? A gente não discutiu com seriedade esse assunto. Nós não discutimos. É possível ser discutido Acho ainda? possível e necessário. Como propõe? Eu proponho, Afonso, e digo isso no livro, inclusive, não é para ser para Lívia, né, para Juliana, não é sobre isso. Nós podemos e devemos fazer essa conta. E não é difícil. A gente tem um número estimado de pessoas que foram escravizadas. A gente tem o período de escravização, né? Os seus descendentes. Exato. Então, bons economistas fazem esse cálculo, e, a partir do valor que se estabeleça, a gente pode aplicar isso num fundo de promoção da igualdade racial, para que a gente possa realmente... Não há política pública sem orçamento. O Estatuto da Igualdade Racial no Brasil foi negociado por 10 anos no Congresso Nacional e saiu sem o fundo necessário para financiar políticas públicas de igualdade racial. Então, essa indenização ela é necessária para isso. A gente ainda não discutiu também, e é preciso que a lei traga essa determinação de adoção de ações afirmativas por instituições privadas. Nós não vamos conseguir só com concurso público. E aí é preciso deixar bem evidente, as cotas raciais não são a única modalidade de ação afirmativa. Nós temos várias medidas de incentivo fiscal. É isso que eu ia perguntar. Né? Quais Incentivos são fiscais, outras formas de cota, exatamente, né? Metas de inclusão de pessoas negras em cargos de chefia, né? Ascensão na carreira para essas pessoas. A ESG, né? Também. Exatamente. É muito importante, Afonso, que a gente pense na amplitude das possibilidades que as ações afirmativas nos trazem e na necessidade, na demanda que existe. Porque é o que eu digo, as concessões que a branquitude... Né? E não são concessões, na verdade, é com muita luta, sangue e suor do povo negro, nada foi benesse. Mas são concessões milimétricas, que não vão nos permitir uma ascensão coletiva. Acaba que acontece, na prática, ascensões individuais, pontuais, que não atingem o coletivo. 9 gerações, Afonso. 9 gerações a gente precisa, né, para conseguir atingir a renda média. Então, é preciso que a gente tenha uma amplitude. E aí eu vou trazer uma outra proposta, um livro importante, que são cotas raciais, eleitorais, interseccionais. Aí eu vou lembrar Abdias Nascimento, né, um homem visionário, que, em 1983, apresentou um projeto de lei no Congresso Nacional que previa já medidas compensatórias. Dentre elas, né, o percentual, né, a reserva de vagas de 20% para mulheres negras e 20% para homens negros. E aqui eu vou invocar a Sueli Carneiro, quando ela diz que ser uma mulher negra na sociedade brasileira é sofrer de uma espécie de asfixia social. Porque, se evoluem as políticas de promoção da igualdade de gênero, nós ficamos engessadas por conta do racismo. E, se evoluem as políticas públicas de promoção da igualdade racial, o sexismo nos impede de avançar. Então, nós temos, inclusive, cotas eleitorais de gênero desde a década de 90 no Brasil. Quem são as mulheres que conseguem acessar? Ainda que com toda a dificuldade e necessidade de imposição, né, de concretude a essa política pública. São mulheres brancas, porque, num país como o nosso, nós, mulheres negras, não somos votáveis. Né? E, se a gente garante cotas raciais eleitorais, simplesmente sem pensar a questão interseccional, homens negros vão avançar e a gente vai ficar, Afonso. Então, é preciso pensar, sim, em políticas públicas que tenham esse olhar, essa perspectiva interseccional. Tá? Então, é muito importante que a gente amplie essa discussão para falar, de fato, em todas as possibilidades e necessidades para que a gente consiga construir democracia nesse país. Pessoas negras e indígenas também nunca vivenciaram democracia. A democracia é para poucos. No seu livro, eu aprendi palavras
estranhas, como afro-oportunismo. O que é isso? Vamos lá. Cota é esmola também, Afonso, porque a gente não estabeleceu ainda medidas de controle da política pública. Não adianta uma política pública que não atinge o seu objetivo. Qual é o objetivo das cotas raciais? É incrementar a presença negra nos espaços de poder e decisão que nos são negados cotidianamente nesse país. Só que nós, movimentos negros, de um modo geral, pensamos, né, que ninguém ia querer se autodeclarar negro, né? Ninguém quer sofrer racismo, mas só que não. Na ocasião em que os movimentos negros pleiteiam a autodeclaração como um mecanismo de identidade racial, isso se dá num contexto desinteressado, Afonso. Hoje não é mais um contexto desinteressado. Se autodeclarar uma pessoa negra e ter essa autodeclaração validada significa acessar direitos formalmente reconhecidos pela primeira vez na história do Brasil. E aí surge a figura do afro-oportunismo, ou afroconveniência, ou apropriação racial, como eu digo. Eu me aproprio daquela identidade racial enquanto me convém. Porque, se vocês forem parar para pesquisar, muitos candidatos e candidatas nas últimas eleições se autodeclararam negros e negras até vencerem as eleições. Voltaram atrás em suas autodeclarações. Sendo que hoje, se autodeclarar um candidato ou uma candidata negra tem como resultado acessar recursos para a campanha política. Mas não perde o cargo? Deveria ter. Aí, por isso que eu falo que cota é esmola, no sentido de que a gente precisa controlar a política. Do modo como a gente está aplicando, está havendo um desvio de finalidade da política pública. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas por isso. Responsabilizadas. E aí isso nos traz a uma discussão, Afonso, sobre quem é negro no Brasil. Afinal, quem são as pessoas negras? Nós precisamos saber responder. Não é muito difícil, né? Quando eu converso com estudantes assim nas escolas de ensino médio, me dizem assim: a polícia sabe, o segurança do shopping sabe. Exatamente. Os recursos humanos que nos negam acesso também sabem quem são pessoas negras. Nós é que vamos dizer que não sabemos? Sabemos. No Brasil, nós vivemos um preconceito racial de marca. Por isso que eu comecei me dizendo uma mulher negra. Não dá tempo de dizer que eu sou promotora de justiça, Afonso. As pessoas olham, veem a imagem de uma pessoa negra, de uma mulher negra, sobretudo, e me classificam, me colocam num lugar, numa caixinha. Essa marginalização já vem com a imagem. Ninguém pergunta a minha ascendência. Então, se a autodeclaração ela é importante, preliminarmente, para, inclusive, você passar por um processo de heteroidentificação, ela não é absoluta. E por que ela não é absoluta? Porque qualquer declaração pode ser falsa, inclusive a autodeclaração racial. E aí, embora a autodeclaração seja importante, ela precisa ser complementada. Sabe por quê? Porque o racismo ele não acontece com base na minha autodeclaração. Tem pessoas que dizem assim: mas por dentro eu me sinto negra. Não é para se sentir negra por dentro, gente. Porque se sentir negra por dentro não lhe faz ser vítima de racismo. Né? Pois é, não é sobre isso. O que vai determinar a minha condição de ser potencialmente vítima de racismo no Brasil é a percepção social ao meu respeito. É a leitura social de que ali tem uma pessoa negra. Então, essa autodeclaração precisa ser complementada. Porque se hoje, Afonso, você me der um papel aqui e eu fizer uma autodeclaração me dizendo branca, eu não vou passar a colher privilégios da branquitude. Eu vou continuar sendo percebida socialmente como uma mulher negra. Eu não vou deixar de sofrer racismo. Do mesmo modo, uma pessoa branca que se autodeclare negra não vai passar a sofrer racismo. E aí eu complemento dizendo: se eu, mulher negra, não posso, porque eu não consigo, recorrer à minha ascendência branca, e minha avó materna até era uma mulher branca, para me livrar do racismo, uma pessoa socialmente branca não pode invocar a sua suposta ascendência negra para se impor nas cotas raciais. É sobre isso que nós estamos falando, sobre uma política pública muito séria, porque aí a gente tem o argumento também da branquitude, que vai dizer: mas nós somos um país mestiço. Eu tenho ascendência, vai invocar até zumbi. Né? Vai até lá, zumbi. Lá atrás, né? Pois, não é sobre sua ascendência. Se o objetivo da política pública é incrementar a presença negra, e você não é uma pessoa socialmente negra,
está vindo desvio de finalidade, porque, afinal de contas, Zumbi, ou seu suposto ascendente negro, não vai baixar aqui para assumir o cargo, assumir a função, assumir a vaga, é você que vai assumir. Então, é fundamental que a gente tenha isso muito nítido quando nós falamos sobre cotas raciais. Qual o papel que você imagina ser adequado na questão da branquitude? Porque eu conheço muita gente branca que tem uma posição extremamente séria com relação a isso, séria mesmo, no sentido de praticar diariamente o antirracismo. Vamos lá. Muitos amigos. Eu queria que você falasse. Adoro essa pergunta, porque eu ouço muito essa pergunta de pessoas brancas que querem, de fato, exercer o antirracismo, porque é preciso transformar a indignação em ação, Afonso. Isso. Né? Tem muita gente indignada que não faz nada. Então, é preciso transcender o mero discurso antirracista e partir para a prática antirracista. Eu vou invocar Lourenço Cardoso, um intelectual negro que vai falar sobre branquitude. E ele vai distinguir a branquitude acrítica, que é aquela branquitude que, de fato, é racista, embora não declare que é racista, mas que tem uma crença na supremacia branca mesmo, e tem a branquitude crítica, que, pelo menos publicamente, se coloca como antirracista. E a pergunta que eu faço é: será que podemos contar com a branquitude crítica para romper o pacto narcísico da branquitude? Não posso responder, eu não faço parte desse pacto, mas a pergunta que fica para essas pessoas. E aí tem alguns passos, eu diria, fundamentais para realmente exercitar esse antirracismo. O primeiro é reconhecer os seus privilégios. Reconhecer o privilégio da sua branquitude. Não é uma escolha, é uma posição social de privilégio. Já adquirida e sem fazer força. Exatamente. Nenhuma. É importante entender que, se, de um lado da relação, né, falando em relações étnico-raciais, toda relação tem pelo menos dois polos, né? Se, de um lado dessa relação, há pessoas negras que foram historicamente oprimidas, do outro lado, há pessoas brancas que colhem os privilégios decorrentes dessa opressão histórica. Então, é preciso se reconhecer isso, que você tem privilégios por ser uma pessoa branca nesse país, e, a partir desse lugar de privilégio, buscar entender que tipo de ação antirracista você pode adotar. E aí são várias camadas, Afonso. Tem a camada individual, de uma ação individual, que, às vezes, você faz uma ação antirracista contemplando, supostamente, uma pessoa que vai impactar nas gerações futuras dessa pessoa, né? Afinal de contas, vamos colocar aqui como é que essas mulheres que se dizem feministas, brancas, tratam suas funcionárias do lar. Eu não gosto da expressão empregada doméstica, embora seja ainda a expressão utilizada pela categoria, que a lei utiliza, porque trabalho doméstico, a gente falou aqui, prendas domésticas, né, vem justamente do período escravocrata. Né? Mas eu pergunto para essas mulheres, muitas vezes, quais são as mulheres que vocês oprimem? O que vocês podem estar oprimindo? Ou que desfrutam disso. Para serem as feministas que dizem que são. Para terem o capital social e profissional que têm. Porque, muitas vezes, essas mulheres estão deixando de cuidar do seu lar, dos seus filhos, do seu dia a dia, do seu autocuidado, enfim, para assumir as suas responsabilidades, sequer têm esse trabalho reconhecido, sequer têm seus direitos trabalhistas reconhecidos. Então, a mudança começa assim, começa daí, de medidas que vão contemplar uma pessoa que tem relação direta com você, que vai transformar realidades. Eu me lembro da Elisa Lucinda dizendo, de uma conversa com uma amiga branca, que dizia: essa aqui é a minha babá, a filha dela é babá da minha... Sabe? Da minha família. Gente, que pensamento colonial, e fala com orgulho. E a Elisa Lucinda disse: pois essa foi a minha babá e a filha dela é juíza. É sobre isso que a gente está falando também. Tá? Então, a gente tem a camada individual, a gente tem a camada interfamiliar, né, intrafamiliar, na verdade. A camada social é do micro ao macro. Sabe? Nem todo mundo vai estar em posição de fazer grandes transformações coletivas antirracistas, mas a transformação que parte de você, desse reconhecimento da branquitude, das suas possibilidades de mudar a realidade, seja essa realidade micro ou macro, como eu coloquei, é um passo importantíssimo, Afonso. Eu tenho ali duas referências, eu queria fazer disso uma pergunta. A primeira é no ponto de vista da literatura.
É claro que Conceição Evaristo, que Sueli Carneiro e tantos outros estão aí há tantos anos. Mas no momento em que o Tom Farias escreveu a biografia de Carolina Maria de Jesus, ele trouxe, né, digamos, o Fernando Moraes, ele usa essa expressão de ressuscitar, né? Fernando, que escreveu tantas biografias, ele falou, tem que tirar a pessoa da tumba e colocar ali em pé. Ele trouxe de novo Carolina Maria de Jesus para o cotidiano da vida brasileira. Hoje, não sei quem não sabe quem é Carolina, só que Carolina foi famosa na década de 60, Carolina foi seguramente o maior best-seller da história da literatura brasileira, isso não se diz, mas é verdade, chegou a vender 600 livros por dia na Suíça. Você imagina o que é isso? Não existe ninguém, nem Paulo Coelho passa perto desse número. Então, assim, quando ele trouxe, houve uma mudança de comportamento do leitor no trato do interesse de ler aquilo e das editoras, que começaram, obviamente, a ver nesse campo um interesse financeiro para publicar os autores negros. Esse é um ponto, que também é uma pergunta se você concorda. A outra é a questão da legislação sobre as, entre aspas, empregadas domésticas, que também fez uma pequena revolução nos lares brasileiros, dos brancos. Dos brancos. Eu vou começar falando das empregadas domésticas, né? Não é à toa que nós estamos falando praticamente da última categoria profissional a ter direitos trabalhistas reconhecidos. Só lembrar, quando foi? Não tenho a data exatamente aqui, não tenho uma lei. Você lembra? Alguém tem aí, fácil? A lei tem 10 anos? 12 não anos? acho que tem isso tudo, não. Não tem 10 anos, não. Né? Porque o recolhimento de FGTS, tudo isso não era obrigatório. Não era obrigatório. Eu não né? tenho, na minha círculo, eu não lembro a assinatura de carteira de trabalho, então, era algo... que pagava fundo de garantia para o empregado doméstico, eu não lembro. Então, mas isso não é à toa. Quando? 2015, eu ia falar 2013. 2015 é que a categoria empregadas domésticas tem seus direitos trabalhistas reconhecidos por lei, gente. Isso não é à toa. Quando a gente fala em interseccionalidade, é sobre isso também, Afonso. Mulheres negras sofreram violências e sofrem violências porque são mulheres e negras. Eu vou lembrar algumas figuras históricas, assim, muito pincelando. Nós fomos, na história do Brasil, reprodutoras. Sofremos estupro colonial. Nós fomos, como negras de ganho, prostituídas, com grande participação de mulheres brancas. Negras de ganho. Negros de ganho eram pessoas negras escravizadas que podiam sair das propriedades das casas, grandes fazendas, enfim, durante o dia, exercer atividades lucrativas e voltar ao fim do dia com o lucro. Tá? Negras de ganho no Brasil, muitas delas foram prostituídas, com participação das mulheres brancas que cobriam essas mulheres com rendas, com joias, com luxo, para que elas pudessem render mais ao fim do dia. Né? E nós fomos amas de leite, Afonso. São violências que não acometeram homens negros, embora escravizados, e nem mulheres brancas, embora mulheres. Tá? E isso nos traz aos dias de hoje, nos explica por que mulheres negras são as maiores vítimas de todos os tipos de violência, nos explica por que mulheres negras são tão raras em espaços de poder. Eu estou falando do Ministério Público da Bahia, eu estou falando de Salvador, que é a capital, a cidade mais negra fora da África, com 86% de pessoas negras. Eu estou falando do sistema de justiça num país cuja Suprema Corte nunca teve uma mulher negra como ministra. Nunca. Então, há pouco Afonso, tempo teve mulher. Teve mulher. Há pouco tempo teve mulher. Tivemos homens negros. De novo, Sueli Carneiro, essa asfixia social da mulher negra. Mulher negra nunca tivemos. E olha que eu não estou falando do STF, Supremo Tribunal Federal, como uma exceção, não. A gente tem isso comum nos tribunais no Brasil, no sistema de justiça no Brasil, nos parlamentos no Brasil, quando mulheres negras, Afonso, compõem o maior grupo social brasileiro. Nós somos 28% da população brasileira. Então, isso tem a ver com essa raiz histórica escravocrata. Quando nós falamos em violência obstétrica, não sei se você conhece esse dado, não, a Fiocruz... Então, a Fiocruz tem pesquisas que dão conta de que mulheres negras no SUS, no Sistema Único de Saúde, recebem menos anestesia no parto normal do que mulheres brancas. Aí a gente vai tentar fazer uma análise, as pessoas querem analisar o mundo em tiras. Aí isso é uma questão de classe.
Não, a gente precisa... A interseccionalidade é uma categoria analítica que Você vai... falou rápido, o quê? Uma categoria analítica, a interseccionalidade. Desculpa. A Carla Cotirene, que escreve também para a coleção Feminismos Plurais, escreve sobre interseccionalidade, né? É um termo criado por Kimberly Crenshaw, uma jurista negra estadunidense, e que vai nos permitir analisar o mundo, a sociedade, em sua complexidade, a entender que raça informa classe, que informa gênero, que a intersecção dessas formas de opressão vão causar vulnerabilidades ou vulnerações, melhor dizendo, muito peculiares contra determinados grupos. E aí, voltando para o dado relativo à pesquisa da Fiocruz. Bom, se mulheres negras são as mais pobres, elas são a maior clientela do SUS quando comparamos com mulheres brancas, porque não possuem recursos para pagar planos de saúde particulares. Se essas mulheres são a maior clientela do SUS, por que elas recebem menos anestesia no parto normal? Nós ainda temos um país com uma mentalidade escravocrata, que entende que mulheres negras suportam mais dor e não precisam de anestesia no parto normal por conta disso. Então, pensar as mulheres negras que foram sequestradas, capturadas, trazidas nessa travessia forçada, né, colocadas em senzalas, entraram nas casas grandes, forçadas também como mucamas, como prendas domésticas, né, amas de leite, e migraram para os quartinhos dos fundos. É disso que a gente está falando, e por isso esse reconhecimento tão tardio dos direitos dessas mulheres. E aí você fez uma outra pergunta. Mulheres privadas, em certa medida, só uma digressão, desculpe, da relação amorosa. Sim, porque como não casaram, não tiveram marido, digamos assim, estabelecido, e se tiveram filhos, eram fora da relação. Entende? As famílias negras foram desestruturadas por esse processo, que foi a escravização e o racismo estrutural no nosso país. E aí você pergunta sobre... Mas isso faz parte, né? Pensando bem, faz parte do projeto. Completamente. Pessoas negras, na verdade, o sistema escravocrata brasileiro, ele tinha estratégias muito peculiares, mas que se repetem também ao longo das Américas, digamos assim. Separar famílias. Famílias eram vendidas separadamente, para evitar convergência, unidade, né? Perseguir as práticas religiosas e culturais negras. As religiões matrizes africanas, a gente pode falar em racismo religioso. Todas as nossas rodas, Afonso, foram perseguidas. A roda de samba, a roda do candomblé, a roda de capoeira. E não é à toa, isso não é à toa. A troca dos nossos nomes africanos. A impossibilidade de conhecer nossas origens. Eu não sei te dizer de onde vem minha família. A gente ouve pessoas brancas dizerem: a minha família veio de tal região da Itália, da Alemanha. Nós não sabemos. Isso é um direito que dá à nossa ancestralidade, que nos foi roubado também. E, com isso, você vai minando a dignidade dessas pessoas, a humanidade dessas pessoas. Então, foram essas estratégias. E aí, as religiões matrizes africanas, isso é importante dizer, para além da questão religiosa, representam o resgate de famílias negras. Não é à toa que se diz mãe de santo, filho de santo, irmão, irmã de santo. É uma família extensa. É um resgate para pessoas que perderam suas famílias no processo de escravização. Isso é muito importante. Aí são espaços sagrados de resistência histórica negra, majoritariamente liderado por mulheres. Isso é uma quebra de paradigma fantástica num país como o nosso, com a história escravocrata que nós temos. Posso dar uma mudada de assunto rápida? Pode. Eu não esqueci do negócio do Tom Farias, não, meu amigo querido. É isso que eu ia falar. Então fala, depois. Então fala. Um amigo querido, porque Tom. Eu considero ali uma referência. Não sei se é o melhor marco, você pode dizer que não. Mas, depois disso, apareceram autores negros. Sim, sim. Mas aí a sua pergunta me leva para uma discussão sobre epistemicídio. E a Sueli Carneiro ela é fantástica, porque ela vai trazer a discussão para a questão racial. Boaventura de Souza Santos atribui-se a ele o termo epistemicídio. E ele vai dizer que o epistemicídio é um dos piores crimes contra a humanidade, porque ele representa o empobrecimento dessa humanidade em termos de saberes, né, em termos de cultura. E, para ele, esse epistemicídio significa a aniquilação de saberes locais
por um saber alienígena que se coloca como dominante, inclusive como no papel de validar o que é e o que não é conhecimento. Só que Sueli Carneiro vai dizer, não é qualquer saber alienígena. É um saber alienígena colonial, num contexto de colonização. Tá? Então, é muito importante falar sobre isso. E aí a gente pode lembrar também da Chimamanda Adichie, quando ela fala no perigo da história única. A história que nos foi contada e que segue sendo contada nas escolas é uma história a partir da perspectiva do colonizador. Então, quando me perguntam assim, mas não é possível mudar a história, é possível mudar a história recontando a história. É isso que Tom faz, recontando, resgatando a história de Carolina Maria de Jesus. Né? Nós não tivemos acesso a intelectuais negros e negras nesse país. Não tivemos. Então, de alguns anos para cá, isso tem sido um fenômeno muito importante de resgate desses intelectuais. Vamos aqui talvez mencionar alguns: Clóvis Moura, Abdias Nascimento, Sueli Carneiro, Milton Santos, maravilhoso, Milton Santos, geógrafo, a Lélia Gonzalez, gente, a Angela Davis veio aqui e diz, não sei por que vocês me buscam tanto. Eu tive como referência a Lélia Gonzalez. E a gente não acessava os escritos de Lélia Gonzalez no Brasil. E aí, o que a gente tem ainda com esse olhar colonial é uma espécie de modelo linear cuja academia seria o ápice. Não é assim. A academia se empobrece porque ela não dialoga com outros saberes. A academia não é o saber ideal. Quanto saber, quanto conhecimento não existe num terreiro de candomblé. E quanto mais eu leio, mais eu me interesso, como branco. Por quê? Porque não só a minha educação foi toda de leituras escritas por brancos, digamos assim, ou, se não é escrita, ela tem ali a visão da branquitude, né? Mas é muito interessante, a história do Jefferson é muito interessante, a história do Itamar é muito interessante, as histórias que a Eliane escreveu e que vai escrever, que eu sei, né, não só do Cais do Valongo, mas tantas outras, é muito mais interessante do que a gente tem a oferecer. É isso que eu queria te dizer, é muito mais interessante do que nós, brancos, temos a oferecer. Vou falar um negócio meio difícil para você agora, que eu digo no livro A Justiça é uma Mulher Negra. Eu digo que a branquitude, eu digo que o pacto narcísico da branquitude, uma concepção trazida por Cida Bento, que a gente já mencionou aqui, tem vários pactos agregados a ele. Um desses pactos eu chamo de pacto de mediocridade, porque a branquitude acha que se basta. E ela é medíocre quando ela acha que se basta, porque ela deixa de enriquecer como grupo, ela deixa de dialogar, de beber de outras fontes. Então, quando você fala... É só o que me interessa agora, é ler. Quanto mais eu leio, mais eu me interesso pela leitura. Como falar em psicanálise sem ler Francis Fanon? Falar em geografia sem ler Milton Santos? Sabe? Então, esse apagamento precisa acabar. E a gente está caminhando para isso. Né? A gente está caminhando para isso. Mas é preciso dizer que a academia não é um caminho necessário. É importante. Eu não estou dizendo que os jovens não acessem a academia. Mas, de novo, né? Quanto saber e quanto conhecimento ancestral não tem num terreiro de candomblé, não tem numa comunidade quilombola, numa comunidade indígena. E a gente desconhece. E a gente vai apagando e aniquilando mesmo esses saberes. Quantos idiomas indígenas nós já não perdemos nesse processo? Muitos, né? Agora me fala sobre um assunto delicado, tolerância. Como é que está? Como é que está o nível de tolerância? Olha só, eu tenho dito que nós precisamos revisitar essa concepção de tolerância. Primeira questão, né? A tolerância, o que significa tolerar? Aguentar, suportar, né? Admitir, permitir. Porque, na verdade, a branquitude nesse país se coloca nesse lugar. Isso é uma relação de poder. No fim das contas, a relação de tolerância é uma relação de poder, na qual quem tolera ou quem está na posição de dizer que tolera vai escolher o objeto de sua tolerância. Eu escolho quem eu tolero e quem eu não tolero. E escolhe a verdade também. Sim, escolhe a verdade. Qual a verdade eu quero e qual a verdade eu não quero.
E se eu posso escolher quem ou o que tolerar e deixar de tolerar, eu posso escolher quando deixar de tolerar. Então, é uma relação de poder. Tolerância, numa perspectiva de democracia, a mera tolerância não basta, a gente tem que falar em respeito. Mas aí eu vou trazer um contraponto, Afonso, a essa discussão, que é até que ponto nós, sociedade, que nos dizemos democrática, né, sociedade democrática, devemos tolerar os intolerantes. Porque os intolerantes, com o poder que têm, eles têm a capacidade de minar a própria democracia. Você não pode... Eu sofri tanta crítica, porque saiu uma reportagem, uma entrevista minha na Folha de São Paulo, que eu falei em ditadura da liberdade de expressão. Por que eu falei essa expressão? As pessoas não leem, não. As pessoas veem só o título e... É uma preguiça, é uma coisa tão automática, tão virtualidade, né? As pessoas não leem as coisas. Mas, por que dizer isso? Nós não podemos fazer uso do direito à liberdade de expressão, que não é absoluto, porque nenhum direito é absoluto, até a vida tem restrições na Constituição em tempo de guerra, né? Para praticar o discurso de ódio, para disseminar um ódio que mata. Então, o discurso de ódio ele é o exercício abusivo da liberdade de expressão. Para subjugar alguém. Subjugar grupos que já são subalternizados socialmente. Então, isso é muito grave. E são grupos que são subalternizados socialmente e que não têm acesso aos meios de comunicação, que são dominados pelos intolerantes, para trazer uma resposta, para trazer a pluralidade de visões e de perspectivas. Então, a gente acaba tendo pessoas que dominam o direito à liberdade de expressão, né, e fazem dele um instrumento de violência contra grupos vulnerabilizados. Bem, aí nós temos outra questão, que é a educação. Mas eu queria só focar na questão da educação relacionada à língua, porque a língua tem poder. Com certeza. Entende? Através da língua e de suas expressões, aqui agora a gente brincou com algumas delas, a gente é capaz de fazer as transformações necessárias também, não é? Com certeza. Eu vou lembrar a Lélia Gonzalez, quando ela fala no português. Né? A gente tem um português no Brasil e que a gente não aceita nos espaços de poder, né? E que a gente julga e avalia as pessoas que falam o português. Então, de fato, língua é poder. Nós, na América Latina, Afonso, somos uma bolha. O Brasil é o único país que fala português na América Latina, né? E nós não conhecemos... A gente tem uma visão, uma fixação, eu diria, tão grande pela razão moderna, né? Essa razão cartesiana do penso, logo existo, que eu digo que tem conjugação verbal, assim, eu penso, logo eu existo. E quem não pensa conforme essa lógica da razão moderna, que é uma razão moderna escravocrata, porque ali surge a escravização de pessoas com duas características fundamentais, que é a racialização e a comercialização, porque a escravidão é um estudo muito antigo, né? Pessoas que não pensam conforme essa lógica não são dignas de existência. E aí você vai afastar a racionalidade africana e afrodiaspórica, né, da cosmopercepção africana, que não traz essa dicotomia entre mente e corpo, entre espírito, sentimento e razão. Nós somos tudo isso. Isso é conhecimento. E essa razão moderna vai se colocar no lugar de dizer, não, isso não é conhecimento. Né? Então, a gente tem essa fixação pela razão moderna, pela filosofia, pelo direito, né, europeu, e a gente desconhece a produção cultural, a produção de conhecimento acadêmica, enfim, da América Latina. Sabe? A gente se fixa no norte global, que não falam mais, vou nortear nada. A gente não entende. Pois é, vou buscar um norte, vou buscar norte nenhum, vou buscar um sul. Né? Vou buscar um horizonte até, mas eu não digo que eu vou buscar um norte para lugar nenhum, já chega de norte. A gente se fixa na Europa e nos Estados Unidos, e a gente só tem essa base de conhecimento. Quem aqui teve chance na escola ou na universidade de estudar um filósofo africano, por exemplo, latino-americano, decolonial? Quem aqui, na escola ou na faculdade, de novo, conseguiu ter acesso à Constituição haitiana,
de 1805. Não, a gente vai estudar todas as constituições europeias, né? Se você procurar nas redes sociais, na internet, você acha a tradução para todas elas, mas você não consegue. Exato, você não consegue encontrar a haitiana. A cultura da branquitude está baseada na cultura francesa. Totalmente. E a gente não vai considerar essa Constituição, por exemplo, a haitiana de 1805, como um documento histórico de direitos humanos. A gente entende direitos humanos como um monopólio da Europa. Não é. A gente tem a Carta Mandinga, de 1235, se eu não estiver falhando a memória aqui, que é uma carta que vai ser produzida pelos povos mandingas e transmitida de geração a geração pela oralidade e que tinha direitos humanos fundamentais que nós consideramos hoje avançadíssimos. Por exemplo, a proteção ao meio ambiente, a responsabilidade coletiva pela paternidade. Isso é um provérbio africano que diz que, para criar uma criança, é preciso toda uma comunidade. Paternidade. A responsabilidade coletiva pela paternidade. Um outro princípio da Carta Mandinga vai dizer que mulheres deveriam participar de todas as instâncias do governo mandinga. Onde é que a gente tem isso hoje no mundo? Entende? Então, isso é para dizer que direitos humanos, conhecimento, filosofia, direito, de um modo geral, não são exclusividade e monopólio da branquitude, não são exclusividade e monopólio da Europa. Tá bom, tá, gente? Tá na hora de acabar. Já falamos mais, né? Nossa Senhora. Bem, eu te pedi para você fazer o encerramento, infelizmente. Tá Posso encerrar cantando? Pode, gente. Vou fazer isso. Vou fazer. Eu vou lembrar uma música de Lué de Luna, porque eu falei de dívida histórica, né? Eu falei que as cotas raciais, elas... Eu vou filmar, pode. Tá bom. Ela tá filmando ali. Ele quer umas perguntas. Tem pergunta? Tem? Vamos fazer, então, 2 perguntas, por favor? Vamos lá? Lá atrás. Tomara que eu não esqueça de cantar depois. Boa noite, como é que você chama? Eu chamo Carlão. Lívia, quando as políticas de transferência de renda, como o Bolsa Família, foram criadas há uma década e pouco atrás, mais ou menos concomitantemente às políticas de cotas raciais nas universidades, a gente teve um furor, né? Era difícil achar uma pessoa branca que defendesse, que não atacasse essas políticas das mais variadas perspectivas. Né? E, muitas vezes, algumas pessoas negras também atacando. Né? Pois bem, o tempo passou, uma década e um pouco mais, e o que a gente vê hoje? As políticas de transferências de renda foram capturadas pela extrema-direita. Você não viu nenhum burburinho mais que se ouvia em 2011, 2010 contra a Bolsa Família, essas políticas de transmissão de renda, de transferência de renda. Né? A extrema-direita capturou essas políticas, aumentou o valor que é transferido e falou isso, como a gente viu na última eleição, de uma forma assim, né, bastante exaltada. Por um outro lado, as políticas de cotas raciais sofreram um movimento inverso, elas foram sendo arquivadas, deixadas de lado, né? Enfim, como é que você vê isso e o que você acha que isso significa, o que isso diz da população branca brasileira e o que isso deve dizer para a população preta brasileira também? Bom, vamos lá, uma pergunta que dava uma conversa longa, mas eu vou tentar sintetizar meu pensamento sobre isso. Primeiro, dizer que essa apropriação das políticas públicas, né, de determinadas políticas públicas pela direita, pela extrema-direita, como você falou, é uma questão eleitoreira, né? Muito marcante isso. Porque, quando eu falei sobre as cotas raciais, eu fiz questão de dizer que os movimentos negros têm o protagonismo por conseguir concretizar as cotas raciais na legislação, nos tribunais, etc. Não foi partido político de esquerda, nem de direita, nem o A, nem o B, nem o C. Isso é importante que seja dito. Porque partidos políticos que se colocaram contra as cotas raciais, inclusive judicialmente, hoje se diziam a favor. Então, a branquitude, ela vive
com um pacto de conveniência também. Quando lhe convém defender, né, para manter os seus próprios privilégios, a defesa acontece. Quando não convém, muda-se de ideia ou transforma-se ou desracializa, né? Nós temos um país, e isso me vem muito em mente agora, com o atual contexto político, as pessoas têm estado muito à vontade para manifestar ódio. Eu trabalho numa promotoria de justiça especializada no combate ao racismo, e eu ainda me surpreendo com as manifestações de ódio a pessoas negras que eu vivencio ali. Nós temos um país que odeia pessoas negras. Odeia pessoas negras. Então, quando a discussão é sobre raça, se parte para um negacionismo do racismo, né? Se fala de novo em democracia racial, a gente demorou muito tempo acreditando nessa democracia racial que nunca existiu. Por isso, essa resistência às políticas públicas de promoção da igualdade racial. A gente tem que nominar os fenômenos. Não dá para enfrentar nenhum mal sem reconhecer a sua existência. A gente tem dados. As pessoas não querem se informar, né? Aí eu digo que esse negacionismo, Afonso, ou ele é fruto de ignorância, e aí a gente tem uma gama de escritores negros e negras, né, para nos subsidiar e trazer fundamentos para que a gente opine com propriedade. Se não é ignorância, é desespero para manter o privilégio da branquitude. A brincadeira do privilégio é terrível, porque eles querem preservar um privilégio que ainda não têm. Olha, eu digo que a branquitude é tão perversa nesse sentido, né? É um processo autofágico, assim, sabe? Principalmente quando a gente fala em homens brancos, que são aqueles que estão mesmo nos espaços de poder. Nós, pessoas negras, somos objeto de política pública nesse país. Nós não estamos decidindo sobre o nosso destino, né? E aí a branquitude, ela formaliza seus privilégios como se direitos fossem. Por isso que eu escrevo: a justiça é uma mulher negra. Isso é uma provocação. Porque se o direito, a academia jurídica, o sistema de justiça permanece sendo branco, masculino, e, para complementar, cis, heterossexual e cristão, a justiça precisa ser um outro fenômeno, uma outra concepção que nós vamos construir juntos e juntas. Nós não queremos mais uma justiça de olhos vendados, que é inclusive, a gente falou em razão moderna, né? E na fixação pelo norte global, uma figura de origem mitológica grega, Atemis, de olhos vendados, e que, na frente do Supremo Tribunal Federal, está com a espada assim no colo. Não. A representação da justiça, para mim, é uma mulher negra. As primeiras empreendedoras desse país, como quituteiras, né? As primeiras empreendedoras, nós não pedimos, não fomos às ruas para exigir trabalhar fora de casa. Não. Nós sempre trabalhamos fora de casa, fora da África e fora da nossa casa, nas casas grandes, depois nas casas de família, né? Que diziam assim: é até tratada como se fosse da família. Ninguém quer ser tratada como se fosse da família, não. 40 anos fazendo aquilo sem visibilidade nenhuma, né? É como se fosse da família. Só reconhece os direitos trabalhistas que está bom. Não precisa ser como se fosse da família, não. Porque esse tipo de família eu quero longe de mim. O Ricardo Aleixo, que foi o autor homenageado do Flitabeira, falou isso. Assim, é como se fosse da família, mas aquela pessoa da família que não é convidada para viajar com a família. E não senta à mesa nas refeições. Que não é convidada para almoçar. E, pior, não é convidada para estudar. A gente tem um fenômeno, a gente vai, né, mudando de assunto, mas terminando. Para mim, a justiça é uma mulher negra nesse sentido. É que a justiça precisa representar o nosso povo, e ela não representa. A gente tem visões unilaterais do que é igualdade, do que é liberdade nesse país, uma visão produzida por homens brancos que se autoprotegem o tempo inteiro, historicamente. É tudo ali, ó. Por isso que eu digo que é autofágico, né? Eles produzem, constroem, interpretam o direito por si e para si. Esse modelo nunca vai produzir justiça racial nesse país. Porque a gente quer falar só em justiça, a gente não quer falar em justiça racial. Mas não há como falar em construir justiça e democracia sem tratar a questão racial, sem tratar essa ferida que permanece aberta nos dias de hoje. E essa justiça, como mulher negra, eu digo que
tem os cabelos crespos lhe coroando a cabeça e que está com a espada sempre em risco, jamais pendente, porque ela sabe o que tem que enfrentar, também tem que ter olhos abertos e atentos a todas as injustiças que ela precisa corrigir, né? Essa é a justiça que a gente precisa para mudar a realidade desse país. Tá? O que você ia falando, Próxima Afonso? pergunta? Você ia falando alguma coisa, eu te interrompi, não foi? Eu ia falar um monte de coisa. Agora, Mas o que você falou é mais importante, isso é que importa. Então tá. Mais Se eu alguma lembrar pergunta? também, a gente depois puxa. Ali, Tinha mais ó. alguém ali. Boa noite, como é que você chama? Oi, tudo bem? Eu sou a Clara. E eu queria saber o que você acha sobre como a micropolítica consegue realmente afetar a macropolítica. Porque, na minha aula passada, meu professor de redação, ele falou, por exemplo, que nunca iria mudar. A micropolítica não muda, de fato, a macropolítica. E eu queria saber se essa coisa de corrigir uma fala racista, coisas do tipo, assim, realmente consegue mudar essa coisa da política de homens brancos, sabe? Depende do que você entende como micropolítica. Vamos lá. Eu tenho dito que o ditado "uma andorinha só não faz verão" é meio injusto com as poucas pessoas negras, sobretudo mulheres negras, que estão em espaços institucionais. Quando nós falamos em solidão da mulher negra, e Afonso mencionou isso aqui, eu me concentro na discussão sobre solidão institucional, que é adoecedor. Mas eu não posso dizer que essa mulher negra, naquele lugar, ela não muda verão. Ela muda. Ela faz vários verões, inclusive, né? Ela consegue fazer isso se ela agir estrategicamente. E aí são várias estratégias possíveis, mas é para dizer que o corpo de uma mulher negra no espaço de poder, Afonso, essa presença por si só já é pedagógica. Nosso corpo é um corpo político naquele espaço, né? Quando eu me apresento aqui com minhas tranças, meus búzios, eu digo que isso não é estética apenas. Isso é linguagem. É originalidade, É autenticidade. linguagem. Você disse que linguagem é poder, é linguagem, isso é poder. Isso sou eu, são as mulheres negras dizendo estamos aqui e estaremos aqui como quisermos ser, como somos, e não como a branquitude quer impor que sejamos. Sabe? Esse é o recado que a gente passa com essa linguagem corporal nos lugares em que, muitas vezes, nossas vozes não são escutadas. Então, a micropolítica pode, sim, alterar a macropolítica. E aí a gente precisa buscar convergência na luta para que a micropolítica consiga fazer essa alteração, né? Porque a quem interessa a nossa divisão. Então, é preciso que a gente esteja buscando a convergência dos vários movimentos, de movimento é sobre isso, né? De mulheres negras, de pessoas negras de um modo geral, movimentos negros, de pessoas LGBTQI, AP+, né? De pessoas quilombolas sem terra, enfim. É sobre transformar esse país num espaço no qual a democracia seja uma realidade para todas as pessoas, né? É falar em justiça pluriversal. Vou trazer Malgobe Ramose, que é um filósofo sul-africano, quando ele fala em pluriversalidade ao invés de universalidade. A noção de universalidade, de sujeito universal, não nos contempla. É ocidental total. Ocidental total. Eu tenho um texto em que eu digo, o título, né? Eu, mulher negra, não sou sujeito universal. Porque esse sujeito universal parte de um ponto, de um protótipo de homem branco, que vai ter o poder de dizer quem é e quem não é sujeito universal e o lugar das pessoas na sociedade. Ele tem esse poder. Então, é preciso pensar numa pluriversalidade, que Malgobe Ramose vai dizer que são eixos de humanidade, né? Então, as pessoas são policentros de humanidade. E a gente aprende nas universidades, né, como pesquisadores e pesquisadoras, como intérpretes do direito, a nos afastarmos do objeto do conhecimento, né? Nos afastarmos do objeto da nossa pesquisa. Eu proponho o contrário, a gente tem que se aproximar do objeto. Porque, no nosso caso, especialmente falando aqui, o objeto do nosso conhecimento são pessoas. Então, eu estou objetificando pessoas. Quando eu me afasto, não me enxergo o policentro de humanidade que cada pessoa é. Quando eu não enxergo, quando eu não escuto as pessoas, algumas pessoas se aborrecem comigo no sistema de justiça, quando eu digo que juiz, juíza, promotor, promotora, defensor público, defensora pública, nós somos servidores públicos.
E nós temos um perfil nesse sistema de justiça branco e masculino, de pessoas que nunca vivenciaram racismo, sexismo, né, classismo, que nunca estiveram em comunidades, que não conhecem as demandas das pessoas que atendem. Como você pode atender a um público, né? Como você pode servir a um público que você não conhece? Minimamente você precisa escutar. E, infelizmente, nesses espaços, as pessoas, em geral, não estão dispostas a escutar. Então, é preciso, enquanto a gente não chega lá, nesses espaços, né, enquanto a gente não consegue trazer diversidade para esses espaços, é preciso que a gente busque letramento. Né? Eu não sei como é que a gente impõe esse letramento a uma branquitude acrítica, mas, enfim, vamos tentar contar com a branquitude crítica para esse letramento. Eu digo que letramento não é letramento racial apenas, é letramento antirracista. Né? É mais do que racial. Letramento racial não é só você ler livros de autores negros e negras e ler a coleção Feminismos Plurais, não é só isso. É a capacidade de você entender o mundo, interpretar o mundo a partir dessas lentes da questão racial. Mas o letramento antirracista precisa gerar movimento, né? Precisa transformar, como eu disse antes, indignação em ação. E também tem que ter, eu acredito que está surgindo, eu acredito porque eu conheço pessoas brancas que são assim, que praticam diariamente, não só no seu âmbito familiar ou pessoal, mas também no âmbito social e no onde aquele campo de trabalho dela alcança, o antirracismo. Porque o antirracismo praticado pela branquitude também é uma posição política importante. Fundamental, Afonso. Eu digo assim, não fomos nós, pessoas negras, que inventamos o racismo. Nós precisamos protagonizar a luta antirracista, ou seja, nós que temos as dores e conhecemos as demandas, precisamos ser escutados e estarmos, de fato, decidindo sobre isso. Mas pessoas brancas antirracistas precisam ser aliadas, precisamos de aliades. Né? E aí há uma grande confusão sobre a concepção de lugar de fala. Quantas pessoas brancas eu já não ouvi dizer assim: mas eu não tenho lugar de fala para falar sobre racismo? Digo, tem. O lugar de fala de uma pessoa branca antirracista. Antirracista. Óbvio. Claro. Então, é disso que a gente precisa, de engajamento. Né? Porque lugar de fala não pode ser um pretexto para a omissão. Racismo estrutural não pode ser um pretexto para a omissão. É estrutural, não posso fazer nada, cruzo os braços, é estrutural. Não. Se é estrutural, nós precisamos de posturas e ações antirracistas tão profundas quanto o racismo é para mudar essa realidade. E precisamos muito de pessoas brancas aliadas, antirracistas aliadas. Eu digo que nosso lugar, né, esse corpo político, pedagógico em instituições de poder, precisa de estratégias. Eu digo que não são estratégias de sobrevivência, não, porque a gente não quer mais só sobreviver, mas são a partir de vivências. Então, são estratégias sobre vivências, porque a partir das vivências a gente consegue estabelecer como a gente se infiltra. Eu digo que nós somos como água infiltrada, porque a água sempre acha o caminho, né, Afonso? Quem é de axé aqui vai entender o que eu estou falando também. A água sempre encontra o caminho. Se ela não contornar, ela perfura, de algum modo. Então, essa água, quando consegue se infiltrar numa estrutura tão densa como é o racismo, ela consegue minar por dentro essa estrutura. E a gente está nesse processo. A gente está nesse processo. A gente só precisa de mais unidade. E aí, uma das estratégias que eu digo que é fundamental, assim, precisa ser foco para nós, pessoas negras, nesses espaços, é a estratégia do constrangimento. A gente precisa aprender a constranger as instituições a assumirem o seu compromisso antirracista, porque não é um compromisso, é uma responsabilidade de Lívia. E empresas. Instituições então, públicas e privadas. Aí diversas públicas atitudes e privadas das empresas privadas que estão nesse sentido. Não sei se estão cumprindo, mas estão nesse sentido. E a gente tem esse papel a partir de dentro das instituições, fazer esse exercício de constranger essas instituições, porque Lívia passa. A responsabilidade e o compromisso da instituição precisa ficar para além do meu compromisso pessoal, profissional. Exemplo, da minha parte, eu fiz 2 festivais recentes. O Fliaraxá, esse ano, que teve a Maria Firmina como patrono, e tinha 62% de pessoas negras, autores negros convidados, assim como o Flitabira, o autor homenageado, apesar de o patrono ser sempre Carlos Drummond de Andrade, foi o Ricardo Aleixo. Quer dizer, não tem desculpa. Eu descobri, como curador de festivais e eventos, não tem desculpa, é conversa fiada. Concordo.
quando as pessoas perguntam como ser antirracista, né, na prática. Uma postura antirracista é dizer não aceito, não faço parte. Não me chame para feiras literárias que tenham apenas pessoas brancas. Né? Não me chame para palestrar em congresso e em espaços nos quais pessoas negras não estejam também no mesmo patamar, sabe? E nem em oposição, porque não precisa também da oposição. Tem que entrar como pessoas, Exatamente. no contexto daquilo que for colocado. É assim. Para falar sobre aquilo que sabemos, né? Não apenas necessariamente sobre racismo. Eu não me incomodo com essa posição, porque eu estudei sobre, a minha tese é sobre, mas nós temos pessoas negras, intelectuais negros e negras em todas as áreas do conhecimento, não é? Então, tem aquela desculpa, mas eu não conheço nenhuma pessoa negra. Não dá mais, essa desculpa já não cola mais, né, Afonso? Não cola mais. Então vamos para a cantoria? Vamos. Vamos finalizar. É uma música de Luiz de Luna, que se chama Acabou. Eu gosto de cantar ela quando eu falo de cotas raciais, porque ela fala dessa dívida histórica, né? Ela faz uma pergunta importante e, por isso, eu trago essa música. Ela diz assim: quem vai pagar a conta? Quem vai contar os corpos? Quem vai catar os cacos dos corações? Quem vai apagar as recordações? Quem vai secar cada gota de suor e sangue, cada gota de suor e sangue acabou. E aí eu respondo que todas nós e todos nós temos que ter a responsabilidade por secar cada gota de suor e sangue negro nesse país. Muito obrigada, gente. Vemos uma mesa com a venda do livro Cotas Raciais, da coleção Feminismos Plurais, sob coordenação de Djamila Ribeiro. Agora vemos o cartaz do evento Sempre um Papo com a foto de Lívia Santana Vaz. A autora autografa livros, conversa com as pessoas e posa para diversas fotos.